Boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas. Bem-vindos, irmãos, a mais uma edição do nosso Pão das Três. Hoje, sexta-feira, 21 de maio de 2021, são 15 horas, hora de repartir o pão, hora do alimento espiritual, a palavra, a Bíblia, que Deus graciosamente nos legou, nos deixou para que fôssemos edificados, fortalecidos, cuja a fé necessita de maneira vital da palavra para o seu desenvolvimento. Graças a Deus, porque o Pão das Três contempla isto na palavra de Deus. Bem-vindos, irmãos da vila, irmãos de outras igrejas locais que estão sempre conosco. Bem-vindos, familiares, colegas, amigos que sempre passam por aqui. Esperamos que este tempo seja muito proveitoso para a glória de Deus em primeiro lugar, para a nossa edificação espiritual. Convido a todos para uma oração inicial, entregando a Deus esta hora que vamos passar juntos, pedindo a direção do Espírito Santo, pedindo que Deus receba este culto em seu trono de graça. Vamos orar juntos, meus irmãos? Nosso Deus, graças te damos por mais um Pão das Três, pedimos a direção do Espírito sobre nossas vidas, guiando-nos, iluminando-nos, trazendo ao nosso coração as verdades contidas na palavra do Senhor, palavra que nos leva a Cristo, que nos leva à submissão a Cristo, à exaltação de Cristo, à alegria em Cristo Jesus. Graças te damos pelo pão espiritual que o Senhor nos deu, sua palavra. Queremos dele nos alimentar, que seja um tempo muito proveitoso de edificação espiritual para todo o teu povo. Pedimos que o Senhor aceite este culto em teu trono de graça. Te louvamos pela Igreja Batista em Vila das Belezas, pela vida dos pastores, teus servos que diariamente compartilham a palavra, espalham, esparramam, disseminam a semente santa. Senhor, não volte vazia para ti a tua palavra, mas que ela tenha guarida, guarda, proteção em nossos corações. Graças te damos por esta tarde, pedimos que o Senhor abençoe este culto, em nome de Jesus. Amém. Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado a qualquer lugar, irei. Seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. É o hino 308 do nosso cantor cristão. Convido a todos para cantarmos juntos, hino 308 do nosso cantor cristão. Para onde for, irei. Vamos cantar juntos? Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado a qualquer lugar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou
seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Os discípulos de Cristo, os discípulos de Jesus, seguem ao Mestre, seguem o Senhor, seguem sua palavra, seus mandamentos, seus preceitos, seus ensinos, seus pensamentos. Graças a Deus, porque nós, pela graça do nosso Deus, nos tornamos discípulos, seguidores de Cristo Jesus. Vamos prosseguir com as considerações na carta de Paulo aos Gálatas. Estamos no capítulo 4, já trabalhando nesta carta há um bom tempo, há vários encontros, e assim seguiremos, considerando o texto, seu contexto, as aplicações para o nosso tempo, a importância desta carta, como tudo na palavra de Deus é importante para nós, não é diferente com esta carta apostólica aos Gálatas. Então, mais uma porção desta carta para os nossos corações nesta tarde. Seguimos com os estudos e as considerações em Gálatas. Capítulo 4, de 18 a 20. Gálatas, capítulo 4, do versículo 18 ao versículo 20. Vamos ler juntos? É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem, de novo, sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Amém. Pequeno trecho aí para hoje, Gálatas 4, de 18 a 20. Versículo 18, Paulo está falando do zelo do bem, o zelo bíblico, o zelo cristão, o zelo que a igreja, que todo o povo de Deus deve ter. Sabemos que o zelo deve ser precedido de motivação cristã. Qual a real motivação do nosso zelo? Podemos presumir que somos zelosos?
O que nos motiva a sermos zelosos? Pelo que temos sido zelosos? Somos zelosos do bem? Esta é a orientação. Sempre do bem. Zelosos sempre do bem. Nossa motivação em relação ao zelo seria uma vaidade? Um capricho? Somos zelosos para que uma ideia nossa seja favorecida? Para que a nossa opinião prevaleça? Há pessoas que, sob um manto falso do zelo, uma roupa falsa de zelo, são grosseiras, são mal educadas, agem de maneira desrespeitosa, alegando zelo. Sabe o que isso significa? Pecado, falta de amor. Supostamente agem com zelo, porém pecam por falta de amor. Foi exatamente isto que Paulo denunciou no versículo 17. Eles têm zelo por vós, não como convém. Ou seja, não eram zelosos do bem. As pessoas que estavam infiltradas nas igrejas da Galácia, promovendo heresias, pervertendo a pureza do evangelho. Mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. A motivação daquele grupo, daquelas pessoas, era uma motivação egoísta, idólatra, presunçosa. Esse tipo de zelo, em nome de uma pseudo-verdade, esse tipo de zelo a igreja deve descartar. Qualquer atitude que contrarie preceito bíblico em nome de um suposto zelo, isto não é zelo do bem, é zelo do mal. Então há pessoas que são grossas em nome do zelo. Falta de amor, pecado. Há pessoas que são orgulhosas em nome de um suposto zelo. Pecado, zelo do mal. Há pessoas que são egoístas em nome de um suposto zelo. Zelo do mal, pecado. Versículo 18, é bom ser zeloso, mas sempre do bem. Ou seja, o zelo, ele é previsto, o zelo é uma prerrogativa da própria igreja, sobretudo da liderança da igreja, daqueles que exercem liderança, mas o zelo sempre acompanhado ou precedido de motivação cristã. O zelo bíblico, o zelo que deve andar junto com o amor. O zelo não é desprendido da verdade nem da santidade. Todo zelo deve projetar a glória de Cristo, ou seja, a preservação do Evangelho. E foi exatamente nisto que os Gálatas vacilaram. Eles deixaram ser enredados, enquadrados por um zelo legalista, influenciados pelo grupo de judaizantes, que exerceu muita influência, muita projeção na igreja. Os Gálatas, em vez de zelarem pelo bem, pela pureza do evangelho, se deixaram enredar por este caminho, vacilaram nisto. Temos de ser zelosos? Sempre, sempre zelosos do bem, preservando a pureza do evangelho, projetando a glória de Cristo, zelando pelo reino de Deus com amor, zelando pela verdade, pela santidade, sem excluir a prática do amor cristão, a real motivação de todo crente. Zelo, verdade, santidade e amor, todas estas coisas podem e devem caminhar juntas no meio do povo de Deus. Sejamos sempre zelosos do bem, porque há zelosos do mal, há os que zelam pela estrada do mal. Nós não, nós devemos sempre ser zelosos do bem. Paulo, à distância, esperava que os Gálatas fossem zelosos quanto à pureza do Evangelho.
Nem sempre é possível estar por perto. Paulo estava distante daquela igreja, tanto é que ele escreveu a carta justamente por não estar presente para combater o problema gravíssimo que assolava a igreja dos Gálatas, e pela carta ele buscou levar orientação àqueles irmãos. Se estivesse presente, talvez fosse mais fácil. Nem sempre é possível estar presente, mas por causa disso deixaremos de ser zelosos. O pastor nem sempre estará por perto, o líder nem sempre estará por perto. É bom que seja sempre assim, mas nem sempre é possível. Então, mesmo distantes, quanto mais do tempo que estamos vivendo, sejamos sempre zelosos, distantes ou próximos, perto ou longe, não importa, devemos sempre ser zelosos do bem. E Paulo esperava que os Gálatas fossem zelosos, vacilaram, perderam a mão em relação a isto. O versículo 19 progride no sofrimento de Paulo por causa do vacilo dos Gálatas, de deixarem a pureza do Evangelho, de não terem sido zelosos do bem, da forma correta, da forma bíblica adequada. E o versículo 19 é o ápice aí da declaração de Paulo em relação ao desconforto que ele, apóstolo, pastor, fundador das igrejas na Galácia, estava sentindo, estava passando. Meus filhinhos, olha o carinho, né? Por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Filhinhos, parto, lembra? Mamãe, né? A mãe que sofre pelos filhos, a mãe que muitas vezes sofre privação, constrangimento por causa dos filhos. Paulo aqui usando uma figura de linguagem muito forte, de modo muito explícito, né? Filhinhos, estou sofrendo novamente as dores de parto. É bom que nós saibamos que com estas palavras Paulo estava combatendo maus líderes, maus influenciadores naquela igreja. E nós sabemos que há quem queira fazer discípulos para si. Era o caso. Os judaizantes infiltrados na Galácia, nas igrejas da Galácia, queriam atrair pessoas para si, fazer seguidores de si mesmos. Há igrejas hoje, inclusive, que trabalham para terem seguidores, não de Cristo, mas seguidores delas. Isto é uma perversão do discipulado. Os experts do nosso tempo, sempre há, reúnem em torno de si seguidores. E estes são ludibriados, enredados, vacilam pela falta de zelo, do bom zelo, do zelo do bem. São incautos, são cegos e também, de certa forma, idólatras. Hoje nós temos um novo tipo de idólatra. Há, inclusive, idólatra evangélico. Por mais absurda que esta declaração possa parecer, o idólatra evangélico é aquele que segue de maneira cega, de forma descuidada, segue um movimento, segue uma pessoa, segue um líder, segue uma igreja, não importando o que estas pessoas, ou que estes grupos ou movimentos façam. Isto é cegueira, isto é idolatria. São pessoas incapazes de enxergar a real motivação dos experts de plantão, dos mestres do nosso tempo. Não era isso que estava acontecendo com os Gálatas? Estavam se deixando levar por pessoas que estavam pervertendo o evangelho. Ora, se você segue alguém que perverte o evangelho,
nós nos tornamos cúmplices de tal perversão. Caímos na armadilha, somos enredados, temos o entendimento encoberto e caímos no pecado da cegueira espiritual, da idolatria e podemos correr o risco de apostatar, ou seja, de desviar da fé. Seguidores cegos e idólatras, que são incapazes de enxergar a real motivação dessa gente. Não importa se o guru, se o líder, se é aquela espécie de Deus a quem se segue, não importa se a pessoa faltou com a ética, ele é o mestre, deve saber o que está fazendo. Isso tem uma cara de seita, não é verdade? Tem uma cara de seita, né? De movimentos aí sectários, em que seus líderes sempre aí pegos em situações absolutamente desconfortáveis, para dizer o mínimo, e os seguidores parecem aí encobertos por uma cegueira tal que os fins justificam os meios, ou seja, não importa o que esses líderes pensam ou fazem, eles devem saber o que estão fazendo porque são mestres e devem ser respeitados e seguidos. Será? Isso a gente pode pensar no campo da religião, muito mais próximo a nós, mas isso também envolve movimentos políticos, né? Existem seitas políticas no Brasil. Os líderes políticos de determinados partidos e governos realizam as coisas mais absurdas, as maiores aberrações, e há quem continue defendendo esse tipo de gente, batendo no peito, publicando no Facebook. Ora, cuidado, estas pessoas têm motivações carnais, querem ser seguidos, querem ser admirados, não querem ser questionados e promove aí todo tipo de abominação, e as pessoas que seguem estes líderes, sejam líderes religiosos, políticos, filósofos, qualquer tipo de liderança que a pessoa exerça, empresarial, econômica, não importa, elas devem ser sim submetidas, essas pessoas, ao crivo da palavra de Deus, porque o crente deve ler o mundo pela lente da Escritura. Nisto os Gálatas vacilaram. Não conseguiram enxergar e a distância que Paulo estava, física, da igreja, favoreceu esse tipo de coisa. Os Gálatas não conseguiram enxergar o mal que aqueles líderes, a quem eles estavam seguindo, estava causando no meio deles. Se a conduta foi imoral, o que importa? Quem nunca errou nesta vida? Alegam os cegos, incautos e ludibriados. Os mestres do nosso tempo querem exatamente o que sempre quiseram os experts de plantão: poder. Poder econômico, poder de influência, era o caso lá na igreja na Galácia. Poder de influência, poder de manobra. Então, exercer a influência, poder manobrar a massa, poder conduzir a massa para atingir seus objetivos, tudo envolvendo poder. Poder de projeção. A característica de um mau líder, de um mau influenciador, é querer se projetar a qualquer custo. Poder de idolatria. Estas pessoas têm um ego maior do que o mundo, são idólatras de si mesmo, querem ser idolatrados, querem ser ouvidos, querem ser respeitados, seguidos a qualquer custo. Quanta diferença da verdadeira liderança cristã, quanta diferença do líder servo, dos líderes que trabalham não pela própria glória, mas pela glória de Cristo Jesus. Toda esta situação levou o apóstolo Paulo a um sofrimento terrível. O versículo 19, ele se coloca aí como uma espécie de mãe, né? Meus filhinhos, a dor de parto acontece novamente por causa de vocês. E há, portanto, uma enorme diferença
entre trabalhar para ter seguidores próprios e sofrer para fazer discípulos de Cristo Jesus. Este era o caso de Paulo, sempre sofrendo pela igreja, sempre sofrendo para que Cristo fosse formado nas pessoas, nos discípulos. Quem faz discípulo de Cristo trabalha para Cristo, não para si mesmo. Sofre para formar Cristo nos outros. Sejamos zelosos do bem, meus irmãos. O que queremos dizer com isso? Sejamos criteriosos. Tenhamos a Bíblia como régua, como padrão para medir, sim, para medir se nossos líderes, as pessoas a quem temos seguido, elas estão efetivamente trabalhando para Cristo ou trabalham para si mesmas. Nossos líderes trabalham para Cristo? Têm eles trabalhado para a glória de Cristo? A motivação deles é Cristo ou eles mesmos? Buscam a própria glória ou a glória de Cristo? Esse juízo de valor deve ser feito por todo crente, pela igreja. Isto é ser zeloso do bem. Você e eu devemos julgar, nesse sentido, sim, devemos julgar, se os que trabalham pelo Evangelho, trabalham de fato pelo Evangelho. Se os que trabalham em nome de Cristo, o fazem de verdade em nome de Cristo. Preservam a pureza do Evangelho. Sofrem de certa forma para que Cristo seja formado em nós. Acredito que você e eu temos condições dadas pelo próprio Deus para exercer esse juízo de valor. Algo que faltou aos Gálatas, até que Paulo escreveu a sua carta. Então a carta aos Gálatas foi para fazer exatamente isto, levar os crentes daquela igreja ao discernimento, à percepção, à clareza quanto ao significado do Evangelho, do trabalho, do discipulado, da preservação da pureza do Evangelho e da formação de Cristo no meio da própria igreja. A figura da mãe sentindo dores de parto, aí no versículo 19, é uma figura muito forte, expressa o sofrimento de quem trabalha para a glória de Cristo. Sim, porque trabalhar para a glória de Cristo pressupõe sacrifício, pressupõe sofrimento, pressupõe desconforto, porque é para a glória de outro. Sempre que trabalhamos para a glória de outro e não pela nossa glória, vamos sofrer. No caso, é a glória de Cristo. Cristo, que venceu o mundo, que é maior do que o que está no mundo. Cristo que está em nós. O pastor que zela pelo rebanho, e aqui eu uso a palavra zelar, o verbo zelar, a palavra zelo, de propósito, o pastor que zela pelo rebanho sofre porque as ovelhas são vulneráveis e descuidadas. Os Gálatas se tornaram presa fácil dos judaizantes. Vulneráveis, descuidados, não tomaram as devidas precauções, permitiram que a conversa fiada dos judaizantes penetrasse na igreja, no meio do povo. Isto gerou um sofrimento enorme no apóstolo Paulo. Nós sabemos, e Paulo também soube disso, a duras penas, que o período de atingimento da maturidade espiritual, da maturidade cristã, pode ser demasiadamente longo. Em alguns casos é muito longo. E o sofrimento é inevitável. Quanto tempo leva para uma pessoa amadurecer na fé? Quanto tempo, quanta energia, quanta disposição da parte do pastor, do líder,
para investir até que alguém atinja a maturidade cristã. Enquanto os mestres de si mesmos, que enganam e atraem seguidores para si, e hoje nós vemos um tempo de seguidores cibernéticos, né? Então, as pessoas hoje são discípulas virtuais. Seguem fulano, seguem ciclano, seguem beltrano através das redes sociais. E essas pessoas querem seguidores a qualquer custo. E os mestres de si mesmos, que enganam e atraem seguidores para si, enquanto eles se locupletam pela própria glória. O pastor, segundo o coração de Deus, sofre muito como uma mulher dando à luz, sem anestesia. É bom que se diga. Versículo 19 fala de dor de parto sem anestesia. Então as mamães que estão conosco aí no Pão das Três, que deram à luz sem anestesia, devem ter aí uma ideia da figura de linguagem que Paulo está utilizando. O pastor, segundo o coração de Deus, sofre como uma mulher dando à luz sem anestesia para que Cristo seja formado, para que o atingimento da maturidade espiritual aconteça de forma bíblica. Era o caso de Paulo, deve ser o caso de todo bom líder cristão, aquele que é zeloso do bem. E a igreja deve saber enxergar isso, tanto a igreja quanto o pastor, tanto os irmãos como os líderes devem ser zelosos do bem, até que Cristo seja formado. O pastor sofre para que Cristo seja formado no coração dos discípulos de Jesus. Porque o pastor trabalha para formar discípulos não para si, mas para Jesus. A igreja trabalha não para ter seguidores dela, mas para ter seguidores de Jesus. A glória é de outro. O trabalho é para o outro. Cristo Jesus. É o nome dele que deve prevalecer. É a sua glória, é o seu reino. A igreja é dele, os discípulos são dele. A palavra que deve ser valorizada é a dele. O modo de agir e de pensar é o dele. Isto gera sofrimento para quem trabalha. Trabalhamos para outro, para a glória de outro, para que o nome do outro seja engrandecido. Este outro é Cristo. E quando Cristo é rejeitado, quando o seu evangelho é vilipendiado, quando a palavra é pervertida, seja no meio do povo de Deus, seja através de ataques externos, sofremos porque trabalhamos para a glória de Cristo. Sofremos porque para nós o evangelho de Cristo deve ser preservado com muito zelo, zelo acompanhado de amor, zelo acompanhado de santidade, zelo acompanhado de verdade. Ou seja, preservar o evangelho a todo custo. Isso gera sofrimento. Isso é um parto sem anestesia. Isto é um parto que pode ser demasiadamente longo, demorado, causando dores atrozes. Quanto tempo até Cristo ser formado? Perceba no versículo 19. Até que Cristo seja formado em vós. As dores de parto podem demorar muito. A formação de Cristo em alguém pode demorar muito. Quanto tempo até Cristo ser formado? Cristo para nós é um bebê ou o Senhor? Cristo ainda é uma criancinha ou ele é o Senhor, o cabeça da igreja? Como que está a formação de Cristo em você? Como anda a formação de Cristo em mim, em nós? Há quanto tempo Cristo está sendo formado em nós? Você e eu já ouvimos muitas vezes alguém dizer, se referindo a algum irmão em Cristo, mas de novo ele fez isso? Não acredito. De novo, é o famoso mais do mesmo, né?
Então entra ano e sai ano e a pessoa continua naquela. E faz isso. E esse mau comportamento de novo, mas de novo essa conversa, para esta pessoa, para este grupo, para alguém que age desta maneira, Cristo ainda é um bebezinho, não foi formado na pessoa. É o leitinho espiritual, né? Que não sustenta de maneira adequada. Não houve o atingimento da maturidade espiritual, de modo que a pessoa possa explorar as inúmeras possibilidades da salvação em Cristo Jesus, da nova vida em Cristo. Está sempre naquela mesmice, patinando, repetindo os mesmos pecados, cometendo os mesmos erros. Olha, a vida cristã, meus irmãos, ela pressupõe crescimento, pressupõe desenvolvimento. A formação de Cristo em nós, ela não pode estagnar, ela deve ser constante. Cristo está sendo formado em nós há quanto tempo? Está havendo mudança para melhor? Os Gálatas recuaram na fé. Os Gálatas retrocederam na fé. Ao invés de avançar, ao invés de crescer, ao invés de prosseguir, retroagiram. Diminuíram o tamanho de Cristo. Transformaram Cristo num bebê novamente. E Paulo, como uma mãe, sofrendo para dar à luz sem anestesia, até que Cristo fosse formado naquela igreja. Há quanto tempo Cristo está sendo formado em nós? Estamos sujeitos à infantilidade cristã ou à maturidade cristã? Em que tempo estamos vivendo a nossa fé? Qual é o estágio da nossa fé? Será que seremos julgados novamente sob este argumento? De novo você está fazendo isso? Mas de novo você está cometendo tal coisa? Que Deus nos guarde. Nossa percepção de Cristo qual é? Como temos percebido Cristo em nós? Nossa comunhão com Ele, a quantas anda? Senhor, misericórdia. Versículo 20. Eu bem que quisera, agora, quando ele estava escrevendo a carta, estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Nós somos ensinados a não nos surpreendermos com o ser humano, né? Mas o ser humano, e nós o somos, eles causam muita perplexidade e muito sofrimento também. Trabalhamos por Cristo, trabalhamos para a glória de Cristo, trabalhamos para que Cristo seja formado nos discípulos, nos seguidores de Jesus. Alguém trabalha por nós nesse sentido também, mas não sejamos ingênuos. A perplexidade, o sofrimento é da condição humana, é inerente às relações humanas. E aqui estamos falando, irmãos, de uma carta escrita por um apóstolo, por um pastor, a irmãos, a filhinhos, a crentes. Então, no meio do povo de Deus, há perplexidade, há sofrimento, há falta de maturidade, há infantilidade, há falta de zelo do bem, há vacilos. Que Deus nos guarde. Durante a escrita da carta, e percebemos o tom de Paulo nesta carta, ele foi severo. Foi preciso ser severo na carta, na escrita, na letra. O assunto era importante. O problema era gravíssimo. Havia risco de apostasia, havia risco de queda. Então, Paulo não podia aliviar. Foi severo na carta, mas desejou uma conversa presencial. Como estão fazendo falta para nós os encontros presenciais. Nada supera uma conversa presencial. Nada supera um encontro tete a tete, olho no olho, uma conversa frente a frente.
sempre eficaz. É claro que a carta foi inspirada pelo Espírito Santo, cumpriu o seu papel. Tanto é que 2 milênios depois desta carta ter sido escrita, nós estamos aqui considerando, pois se trata da palavra de Deus que permanece para sempre. Mas é claro que Paulo explicitou, deixou claro que ele queria estar tete a tete, frente a frente com os irmãos para tratar do problema gravíssimo que a igreja estava sujeita. O apóstolo sofreu perplexo. Talvez algum tipo de decepção, sim, as decepções são previstas nas relações humanas e também nas relações do povo de Deus. Sofrimento, perplexidade, luta para que Cristo fosse formado. Paulo trabalhou pela glória de Cristo, para a glória de Cristo, em nome de Cristo, em favor da igreja de Cristo. Não era a reputação de Paulo que estava em jogo. Isso para ele não tinha relevância nenhuma. Mas o que estava em jogo era a formação de Cristo naquela igreja. Por isso o sofrimento, por isso o parto sem anestesia, por isso a perplexidade. Irmãos, talvez você não tenha ideia do que um pastor, do que um líder, do que um discipulador passa para que Cristo seja formado em você. É bom pensar nesse assunto. É bom pensar no sofrimento e na perplexidade que muitas vezes assaltam os pastores, os líderes que Deus constituiu para você e para mim, para que Cristo seja formado em nós. Deus abençoe sua palavra. Deus abençoe aqueles que trabalham para Cristo, para que Cristo seja formado no meio do povo de Deus. Deus abençoe sua palavra. Prosseguiremos com as considerações em Gálatas. Nosso próximo encontro no Pão das Três, comigo, será na terça-feira. Amanhã o pastor Israel, segunda-feira o pastor Júnior e terça-feira comigo. Prosseguiremos na carta aos Gálatas, se Deus permitir. Que Deus nos abençoe. Vamos para o nosso momento de oração? Pão das Três é tempo de alimento espiritual, Pão das Três é tempo de oração também. Gratidão a Deus, sempre agradecendo pela provisão e proteção que temos recebido. Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido, Deus tem provido, dado, concedido recurso de toda ordem para que vivamos. Graças a Deus pela provisão e proteção que nossas famílias têm recebido do Senhor. Recuperação dos enfermos, graças a Deus pelos que têm tido melhora, pelos que estão em tratamento, mas suportados aí pela graça de Deus, assistidos por Deus, graças a Deus pelos que foram curados, são tantos, toda a nossa gratidão a Deus. Graças a Deus pelos que têm procurado emprego e encontrado. Tempo difícil, tempo de crise, pandemia, crise econômica, crises decorrentes, derivadas da pandemia, e gente trabalhando, gente mandando currículo, sendo entrevistada e sendo aí contratada. Graças a Deus pelos que estão trabalhando também, bendito seja o nome do Senhor. Pedidos de oração, sempre orando pelas igrejas. Igreja, povo de Deus, oremos por nossas igrejas, pelos pastores, pelos que trabalham para que Cristo seja formado em nós, pelos que sofrem dores de parto sem anestesia, até que Cristo seja formado em nós, orando pelos que trabalham para a glória de Cristo, não pela sua própria. Graças a Deus pelos pastores segundo o coração de Deus. Orar pelos missionários, pelos que levam a semente santa,
e espalham e semeiam a semente santa em todos os cantos deste mundo. Nossa atenção voltada para a Amazônia, em especial para o estado do Amazonas, que a Amazônia é uma região com vários estados, mas estamos aí em campanha missionária no estado do Amazonas. Comunidades ribeirinhas, igrejas em formação, líderes em formação, lugares em que não há igrejas, plantação de igrejas, evangelização. Olha o trabalho missionário naquela região, talvez a região mais difícil de ser alcançada no Brasil. E nós temos um olhar especial missionário para aquela região através dos pastores Jadai Souza, que ontem já viajou para lá, e Adiel Tolentino, pastor da Convenção Batista do Estado do Amazonas. Graças a Deus, temos realizado parcerias missionárias com estes irmãos para que o Evangelho, o santo e puro Evangelho, seja levado àquela região. A Igreja Batista em Vila das Belezas está trabalhando para levantar uma oferta especial, além, é claro, das orações necessárias e imprescindíveis por este trabalho. Participe, ore a Deus e seja bênção nas mãos de Deus para aquela região. Hospitalizados, temos vários aqui, vários nomes de parentes, familiares, amigos, irmãos que estão enfrentando problemas de saúde, alguns muito graves, inclusive, e se encontram hospitalizados. Alguns nomes aqui: Djalma, sobrinho do Didi; Fabiano, amigo da Ivone; Osvaldo, pai do Edu Castro; Nanau, primo do pastor Israel; Júlio, sogro da filha da Ruth Lopes; Alessandro, filho da Erailda; Paulo, primo da Kátia Voleta; Aline, um pedido aqui da Lilian Trindade; Jeane, lá da Igreja de Campinas, um pedido que o pastor Márcio Silva trouxe; Marcos e Lucas, pedido aqui da irmã Darcy; Rubem, sobrinho da Rosa, um pedido que a Rosa colocou aí agora há pouco para a gente. O Rubem, seu sobrinho, está hospitalizado e há outras pessoas também internadas, algumas na UTI, outras na enfermaria, no quarto, não importa, estão hospitalizadas aí passando por muita dificuldade. Oremos. Outros enfermos que estão lutando aí contra enfermidades, alguns numa luta muito longa já, mas que não estão hospitalizados. Vamos orar. O irmão Nilson pede oração por sua filha Ingrid, que está com Covid-19. Segundo ele, é reinfecção, ou seja, ela pegou pela segunda vez. Que Deus tenha misericórdia da Ingrid. Mais alguns nomes aqui: Andréa Matos, Brás, Jane, Tata, Wilson, Gabriel, Irailda, Eti, Arlinécio, Thaís Santana, Juliana Bandini, Arlindo, José, Jusilene, Luiz Dantas, Mara, Marisa, Andréa. Andréa aqui é um pedido da Ivone, tá, gente? Maria Aparecida, um pedido da Solange Costa aqui no Pão das Três também. Várias pessoas enfermas, algumas aguardando cirurgia, passando por tratamentos complexos, aguardando tratamento. São vários casos, oremos por todos. Famílias enlutadas, estamos vivendo uma época de muito luto, muitas perdas. Igrejas que têm sofrido com pastores que se vão, Deus recolhendo alguns pastores. Ontem a primeira Igreja Batista de São José do Rio Preto perdeu o seu pastor Edivaldo, vítima aí também da Covid. Mais uma igreja em que o seu pastor
sofreu aí com a Covid e veio a falecer. Que Deus conforte a família do pastor Edivaldo, que Deus console a PIB de São José do Rio Preto, que Deus console a todos os enlutados. Em nossa igreja há famílias enlutadas recentemente, um tempo um pouco mais recuado, mas há famílias passando aí por tempo de luto. Que Deus conforte. Você certamente, se não está de luto, conhece, convive com alguém, com alguma família que está passando por luto. Deus console. Que Deus conforte a família do pastor Edivaldo. Orando sempre pelos idosos, que Deus os preserve, os guarde, que Deus os abençoe. Desempregados, há pessoas procurando trabalho, há pessoas sofrendo aí com o desemprego, que Deus tenha misericórdia. Profissionais de serviços essenciais, sim, sempre em nossa lista de oração. Sobretudo aqueles que trabalham em hospitais, clínicas, laboratórios, postos de saúde. Seja médico, enfermeiro, assistente social, auxiliar, assistente administrativo, segurança, todos que trabalham no ramo da saúde, que militam, uma palavra muito oportuna aqui, né? Todos que militam na área da saúde, consultório dentário, seja onde for, que trabalham pela saúde da população, que Deus abençoe esses profissionais, que Deus guarde também suas famílias. Oramos também pelas autoridades de saúde do Brasil, as autoridades públicas da área da saúde, que Deus abençoe, que Deus dê sabedoria. E oramos pelo Brasil, nosso país, nossa pátria, que Deus tenha misericórdia, dê entendimento, sabedoria, discernimento às autoridades. São muitos pedidos de oração, é uma lista que, de modo recorrente, trazemos aqui no Pão das Três, às vezes com mais detalhes, às vezes de modo mais sintético. Deus sabe, tudo está diante dele e confiamos no Senhor. Convido a todos para este momento de oração, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, graças te damos, porque o Senhor é bom e o teu amor dura para sempre. Bendito é o Senhor, santo é o Senhor. Te louvamos por tua palavra considerada nesta tarde. Te louvamos por mais um pedaço de pão que recebemos do Senhor. Que nos faça bem como sempre faz. Que nos fortaleça, que nutra a nossa fé. Senhor, te agradecemos pela provisão e proteção que temos recebido do Senhor. Te louvamos pelos que estavam enfermos e estão curados. Pelos que estão enfermos, mas melhorando, passando aí pelo tratamento, se recuperando. Te louvamos pela perseverança dos teus filhos, nossos irmãos, que há muito tempo lutam contra enfermidades, mas lutam no Senhor, perseveram no Senhor. Te agradecemos pelo cuidado do Senhor com os idosos, com a nossa igreja, com as famílias da nossa igreja. Te agradecemos, Deus Pai, porque o Senhor está conosco sempre. Pedimos pelos hospitalizados, alguns em estado muito delicado, outros se recuperando, a UTI, quarto de hospital, enfermaria, todos que se encontram hospitalizados nesta hora, sejam alcançados por tua misericórdia, cobertos pela tua graça, suportados pela palavra poderosa do Senhor. Oramos pela cura, pela recuperação, pelo pronto restabelecimento deles. Só o Senhor é Deus e só em ti podemos repousar. Pedimos a tua bênção também sobre outros enfermos
que não estão necessariamente hospitalizados, mas lutando contra doenças, sentindo aí desconforto, sofrendo com enfermidades. Pai, misericórdia, abençoe suas famílias, abençoe os que estão trabalhando, perto ali pela recuperação deles. Pai, que a tua bondade seja sobre a vida de cada um. Graças te damos, porque sob tuas asas podemos nos esconder, nos abrigar. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre os desempregados. Te louvamos pelos que estão trabalhando. Pedimos que o Senhor abra a porta de emprego para quem está sem trabalho. Ó Deus, Deus da provisão, Deus da dignidade, Deus que nos trata com dignidade e deferência. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que está procurando emprego. Pai, pedimos pelos profissionais de saúde, em todas as demandas em que se encontram, sob os mais diversos e adversos desafios. Guarde-os, fortaleça-os, revigore a cada um, dê ânimo, sabedoria e capacidade para o trabalho. Senhor, pedimos pelas autoridades públicas do Brasil, as autoridades de saúde, como precisam do poder do alto, do discernimento do alto, da sabedoria do alto. Senhor, conduz as autoridades brasileiras no enfrentamento desta pandemia. Pedimos teu consolo aos enlutados. Abençoe a igreja de São José do Rio Preto, a PIB de lá. Conforte, console, dê direção, dê sabedoria aos líderes daquela igreja. Abençoe a família do pastor Edivaldo. Senhor, que sejam consolados, pois o teu consolo é maior do que a perda. O teu consolo excede a qualquer sofrimento. Bendito seja o teu nome. Senhor, misericórdia do Brasil. Pedimos pelo fim da pandemia, como as nações têm sofrido, como o Brasil tem sofrido com isto. Cremos que o Senhor é Deus, que a palavra de ordem, a palavra de basta, a palavra de cessar é tua, ao teu tempo, ao teu modo, sob tua soberania e liberdade. Graças te damos, pedimos, Pai, que o Senhor ponha um termo nesta pandemia, misericórdia de nós. Seja feita a tua vontade, soberano, em todas as coisas. Te agradecemos por esta tarde, pelo tempo que o Senhor nos permitiu. Mais um pão das três. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Que bom passarmos este tempo juntos. Amanhã, Pão das Três retorna aqui no Facebook às 15 horas com o nosso pastor Israel Melo. Amanhã também, aí pelo YouTube da nossa igreja, teremos culto do Ministério de Jovens e Adolescentes. Todos estão convidados, viu? Para o culto de jovens, amanhã, com a presença dos ministros de música da nossa igreja, juntamente com o pastor Márcio Silva, coordenador dos jovens e adolescentes da nossa igreja. Amanhã, ministros de música, o Pedro Vasques e o Tiago Melo estarão presentes no culto dos jovens e adolescentes com o tema Louvor e Adoração. Culto pelo YouTube, Igreja Batista em Vila das Belezas, no YouTube, amanhã às 19 horas. Pão das Três às 15 no Facebook, com o pastor Israel, e culto dos jovens amanhã às 7 da noite, com o pastor Márcio Silva e os ministros de música da nossa igreja. Domingo, pelo YouTube, também às 10h30 da manhã e às 19 horas, nossos cultos dominicais, cultos de domingo, de louvor e adoração a Deus. Participem, vamos participar.
dos encontros, dos cultos da nossa igreja, pois são importantes para a nossa comunhão com Deus, para a edificação espiritual de cada um. Tenham todos uma boa tarde e um bom final de semana. Deus os abençoe.